Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nos ensina a palavra do Senhor lá no livro de Romanos, capítulo 11. E é para Ele este culto, tudo para Ele. Celebramos não apenas uma data, mas um simbolismo que representa o nascimento de Cristo, o advento do nosso Senhor e Salvador. Por isso estamos numa série de mensagens que encerramos hoje. Cânticos do Advento. Nós vamos seguir hoje no livro de Evangelho de Lucas. Meus irmãos, que me desculpem os pregadores adeptos a modelos mais formais de pregação, e também alguns irmãos que preferem, mas hoje eu vou sair daí da caixa, vou sair da rotina, eu vou fazer uma introdução de sermão diferente, porque eu entendi que essa fosse a melhor maneira de iniciar esse sermão que vai encerrar a nossa série de sermões, Cânticos do Advento. Eu vou fazer, e aí depois, se houver necessidade, eu acredito que nem haja necessidade, eu vou explicar, por que eu vou começar o sermão dessa maneira. Eu queria dizer logo que vai ser um sermão, uma introdução coletiva, ou seja, vocês vão participar dessa introdução comigo. Então, abra a tua Bíblia primeiro, enquanto eu me ajeito ali, como diz o maranhense, enquanto eu me ajeito, abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 1, vai procurando aí, Lucas capítulo 1, versículo 39 em diante. Mas nós vamos ler mais na frente, depois da introdução. Muito bem. Estão me ouvindo? Não, né? Oi. Agora sim. Vocês acham que é moleza? Vamos ficar de pé, né? Vocês acham que vão fazer a introdução comigo sentado? Só eu que vou ficar sentado, vocês vão ficar em pé. Eu não vou precisar, eu trouxe uma colinha. Não precisa aparecer, meu irmão. Se a câmera não está me focando ali, que bom. Vou assustar menos pessoas. O pessoal que está assistindo. Eu não estou me ouvindo aqui no violão, não. Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo? Tá baixo? Aumenta o violão. Aumenta aí, Raimundo. Aumenta um pouquinho o violão, gente. É com o Raimundo aí o mistério. Meus irmãos, acho que vocês já cantaram, não sei se nessa versão, mas vai estar aí. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande
Esse foi o ensaio. Agora eu quero ver a igreja cantando de verdade. Então minha alma canta a ti, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras do céu azul, de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Canta bem forte pro Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre vales e florestas, em tudo eu vejo teu poder, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Escuta. Quando eu medito o teu amor, teu filho quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e alma celeste então me transformar, eu adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, em ti cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Eu não lembro onde eu li esse conceito. Eu gostaria de lembrar até para dar o crédito.
crédito devido, mas eu não lembro mesmo. Eu estava estudando para ministrar para um grupo de representantes de grupos de louvor, o tema era adoração, e eu me deparei com esse conceito, que eu considerei o conceito mais perfeito que eu li sobre adoração. Adoração, que aí a gente pode inserir o ato de louvar ao Senhor com cânticos também, embora seja mais amplo o conceito, mas diz mais ou menos assim: a adoração é a melhor resposta que uma alma regenerada pode dar a Deus. Achei perfeito, assim, foi no... Aí, precisa explicar alguma coisa dessa introdução? Nessa nossa série de Natal, meus irmãos, que inclui os 4 cânticos do Advento, né, registrados no Evangelho de Lucas, nós vimos exatamente isso. Almas regeneradas dando a melhor resposta que elas poderiam dar ao Deus que as regenerou. Nesses últimos domingos nós vimos primeiramente o cântico de Simeão, que louva ao Senhor quando ele encontra com Jesus, ainda bebê, lá no templo, né? Está lá em Lucas capítulo 2. Nós vimos na sequência o cântico de um coral de anjos que louvam a Deus após um anjo do Senhor comunicar aos pastores, a um grupo de pastores, sobre o nascimento de Cristo. Depois, no domingo passado, vimos o cântico de Zacarias, um homem que, cheio do Espírito Santo, louva a Deus quando ele contempla o cumprimento da promessa da salvação, né, que estava por nascer. E aí, rememorando um pouquinho do que foi dito no domingo passado, Lucas vai começar, propriamente dito, ali a partir do versículo 5 do primeiro capítulo, a história de Jesus. Ele começa a história exatamente no templo de Jerusalém. Deus envia um anjo para aquele templo para tratar com um sacerdote de nome Zacarias, que estava fazendo ali os seus serviços sacerdotais no templo, e para lhe dar uma notícia, uma boa notícia, de que Deus havia ouvido as suas orações e que a sua esposa Isabel, que já estava em idade avançada e era estéril, ia lhe dar um filho, e esse filho deveria ser chamado João. Os detalhes da pregação estão lá no canal da base, tá? No YouTube, se você perdeu qualquer uma das mensagens da série. E aí, do templo de Jerusalém, a história agora vai nos levar a Nazaré, pequena cidade de Nazaré, a casa de uma mulher muito simples, uma virgem, né, de nome Maria. O mesmo anjo que havia anunciado a Zacarias o milagre que estava por vir na vida dele, vai também fazer um anúncio, agora um anúncio muito mais especial àquela mulher, aquela jovem. E aí, acompanha na tua Bíblia, eu não coloquei esse versículo, versículo 30, diz assim: não tenha medo, o anjo falando com Maria, você foi agraciada de Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Pula para o versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Bom, a partir daí, inicia-se o nosso texto de hoje. Nós vamos ler. Se você não tiver a Nova Versão Internacional, pode acompanhar ali no telão, mas pode acompanhar também na tua Bíblia, se tiver complicado para ler, tá? Então vamos lá, Lucas capítulo 1, vamos ler do versículo 39 até o versículo 55, tá? Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz.
Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre, em meu ventre, agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, despessou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esse último versículo está aí de intrometido, é só até o 55, tá, gente? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra que nós lemos aqui esta noite, Deus. Sabemos que tu és um Deus de graça e todo-poderoso e misericordioso. E te pedimos, ó Deus, na dependência do teu Espírito Santo, o entendimento que vem do teu Espírito Santo aos nossos corações e à nossa mente. Te pedimos clareza na tua palavra esta noite, a dependência de ti, Senhor, que eu seja um instrumento, Senhor, para a tua igreja, neste dia, Senhor, tão simbólico para a tua igreja. Assim nós te pedimos, Senhor, crendo que a tua palavra fará os propósitos assim planejados por ti esta noite e daqui para frente, Senhor, em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vemos que Lucas, ele enfatiza a pessoa do Espírito Santo na sua narrativa de uma forma muito peculiar. Lucas, que é muito detalhista no seu relato, o pastor Wander até falou disso quando pregou aqui, ele faz uma apuração muito criteriosa, isso tanto no Evangelho quanto no livro de Atos. Alguns entendem que é um livro só, mas há uma separação aí, porque a primeira parte trata dessa história sobre Cristo, sobre a vida de Cristo, é uma biografia do Senhor, mas ele ressalta muito a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tanto no Evangelho quanto em Atos, mais de 50 vezes ele cita a pessoa do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. O que ele está falando, o que ele demonstra com isso, é que havia algo novo na maneira como Deus estava se relacionando agora com o homem, isso após 400 anos de silêncio. Entendemos esse momento de silêncio profético, é aquele ato que tem entre Malaquias e Mateus, Antigo Testamento para o Novo Testamento. Houve então 400 anos de silêncio profético, onde o Espírito Santo, no qual o Espírito Santo não agia como por meio de uma voz humana, para revelar a vontade de Deus para o seu povo. A gente chama de um período ali do silêncio, né? Mas em Lucas nós vemos que é chegado ao fim esse silêncio. Aleluia! Chegado ao fim o silêncio, desde o início da narrativa, o Espírito Santo aparece agora aqui como aquele que vai falar ao coração do homem e também vai o convencer, vai dar entendimento a ele sobre a verdade. Vai testificar ao coração a vontade do Senhor, de uma forma muito clara, uma forma inequívoca, e vai ajudar o homem a crer. É o que nós vemos claramente quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler aqui. O Espírito Santo então está atuando em todo momento. Ele enche aqueles homens, enche Maria, ele atua no louvor dos anjos, ele dá entendimento para aqueles homens em um momento que havia necessidade de esta ajuda sobrenatural, porque havia muito tempo de espera aí de um Messias.
Talvez muitos já estivessem ali desacreditados dessa situação. Então o Espírito Santo entra em cena naquele momento e começa a orquestrar uma série de sequências, uma série de acontecimentos, e entre eles há um encontro orquestrado pelo Espírito Santo entre duas mulheres escolhidas de uma maneira muito especial para cumprir um sublime plano de redenção. Olha o que diz o texto, acompanha aí comigo na tua Bíblia. Eu não trouxe slide hoje, tá, gente? Vocês vão ter que olhar a Bíblia de vocês. Diz assim, versículo 39 ao versículo 41, um encontro orquestrado pelo Espírito Santo entre duas mulheres. Diz assim: naqueles dias, Maria parou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha, lembre que Maria tinha acabado de receber a notícia, né, de tudo que tinha acontecido. O anjo tinha acabado de dar aquela notícia para ela. Ela havia crido que o Espírito Santo iria gerar nela o Filho de Deus. Então ela, mais que depressa, o texto diz que ela se dirige à casa de Isabel, que era sua prima, talvez meio que movido por um instinto incontido de estar com ela, de estar com aquela parente de alguma forma próxima. Ela vai apressadamente ver a sua prima, que era bem mais velha do que ela, bem mais velha, e o texto diz que Isabel tinha uma idade avançada. Maria, meus irmãos e irmãs, era uma adolescente, ela não tinha mais de 17 anos, então Isabel já era uma senhora, com idade avançada, e ela vai fazer aquela viagem, muito provavelmente a pé, porque Maria e José eram pessoas simples, que não tinham muitas posses, que ter um animal naquela época nem todos tinham, então provavelmente ela foi a pé, e numa região montanhosa, mas eu imagino aquela situação, ela fazendo aquela viagem, que passava pela cabeça de Maria naquele momento, e querendo ao mesmo tempo ver a sua prima. E aí o texto vai revelar que algo sobrenatural acontece quando elas se encontram. Quando Isabel ouve a saudação de Maria, o que acontece? O bebê que estava no ventre de Isabel se agita, e aí ela fica cheia do Espírito Santo. Sim, é comum que bebê se agitem nas barrigas das mães, isso aí até então não tem nada de estranho, mas aqui, meus irmãos, claramente há algo especial acontecendo, algo sobrenatural. O anjo já havia falado para Zacarias, confere aí, Lucas capítulo 1, versículo 15, que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, ou seja, antes de nascer. Então estamos falando de um bebê que tem um chamado especial, que vem com uma unção profética após um silêncio, e ele já está cheio do Espírito Santo. Digamos que de uma forma inexplicável, aquele bebê de 6 meses, que era aquela informação ainda, ele estava, meus irmãos, testemunhando acerca de Cristo no ventre de Isabel, quando ele ouve a voz de Maria. Isabel, por sua vez, ela é cheia do Espírito Santo. Olha que louco essa história. É como se ela fosse traduzir em palavras o que estava acontecendo com ela, o que ela estava vivendo ali. Imagina essa situação. E ela vai traduzir aquilo, o que estava se passando dentro dela. Assim como o seu filho que estava dentro do seu ventre, Isabel é cheia do Espírito Santo e recebe uma inspiração profética para que ela se reporte a Maria com o devido reconhecimento. Não era somente a prima dela que estava ali fazendo uma visita. Pelo Espírito Santo ela pode reconhecer que diante dela estava a mulher que daria a luz ao Messias. Foi um reconhecimento sobrenatural, meus irmãos. Olha o que diz o texto aí, versículo 42 até o 45. Diz assim: em voz alta ela exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor?
Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Meus irmãos, a saudação de Maria pode ter sido só: e aí, prima, tudo bem? Como é que está? Shalom. Mas aí acontece tudo aquilo. Ela é cheia do Espírito Santo e ela se reporta a Maria com palavras, com essas palavras aqui. Somente pelo Espírito Santo, meus irmãos, Isabel poderia saudar Maria daquela maneira ali. Somente pelo Espírito Santo. Senão ela dizia: e aí, prima, tudo bem? Mas não acontece nada disso. Foi pelo Espírito que ela reconhece que a sua prima estava gerando o Redentor da humanidade. Aleluia. Meus irmãos, somente pelo Espírito Santo o ser humano pode reconhecer que Jesus é Deus. Somente pelo Espírito Santo. E mais, somente pelo Espírito Santo o homem pode reconhecer a sua necessidade de que ele deve ser o seu Senhor. Pelo Espírito Santo, Isabel não apenas sabia que Maria estava grávida, mas ela sabe que naquele ventre ali está o Senhor, está o Filho de Deus. Muitos reconhecem o valor de Cristo, muitos reconhecem o Cristo da história, muitos reconhecem os feitos de Jesus como um homem extraordinário, um homem profético, um homem até que fez milagres. Tem gente que ele vai dizer: mas tem pessoas hoje que fazem também milagres, tem culandeiros e tudo mais. Muitos reconhecem, muitos até dizem que tem Jesus no coração, muitos até dizem que são cristãos, muitos até estão aqui esta noite. Mas, meus irmãos, somente aqueles que recebem a capacitação do próprio Deus, por meio do seu Santo Espírito, reconhecem Jesus como Senhor da sua vida. E há uma diferença muito grande. Ter Cristo como Senhor é tê-lo acima de tudo, é tê-lo acima das nossas vontades, das nossas vaidades, é conhecer e obedecer os seus mandamentos, é seguir os seus passos, é ser o imitador do Senhor. Quem não faz nada disso, ou pelo menos nem se esforça para isso, não pode dizer que tem Jesus como Senhor, ainda que declare isso. Precisa de uma praxe, precisa de prática. Importante a gente frisar aqui, meus irmãos, que Maria, ou que Isabel, ela não se reporta a Maria como a sua senhora, percebe? Mas a Jesus como meu Senhor. Versículo 45, é interessante esse versículo, porque vai mostrar que aquele encontro, ele foi muito importante para as duas. Foi um encontro muito importante para as duas. Primeiro, olha, o texto diz assim, versículo 45, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Isso é Isabel, cheia do Espírito, falando para Maria. Feliz aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Para Isabel, aquele encontro com Maria, naquele momento ali, significou, meus irmãos, experimentar a bênção de ser cheia do Espírito Santo. Isso numa época, num tempo que somente pessoas muito especiais, naquela época nenhuma pessoa, na verdade, eram escolhidas por Deus para serem usadas especialmente para serem voz do Senhor perante o povo. Então naquele encontro com Maria, ela experimenta ser cheia do Espírito Santo. Imagina isso, que especial era para aquela mulher aquele momento. E para Maria, meus irmãos, ouvir as palavras de Isabel foi importante também, porque ela recebeu o testemunho de uma pessoa que, assim como ela, também estava sendo usada pelo Espírito Santo para cumprir uma obra, para cumprir uma missão sublime. De certo modo aí, meus irmãos, apesar da fé especial que Maria tinha, ela precisava ter aquele encontro com Isabel. Por isso que foi orquestrado pelo Espírito. Não foi um simples impulso feminino de sair, vou conversar ali com a minha prima que está grávida também, talvez,
ela era uma pessoa mais velha, de repente pode me dar um conselho. Não era exatamente isso, não foi apenas isso. Talvez até ela esperasse sim ouvir um conselho dela, mas não foi um simples impulso de visitar a sua prima grávida, não. O que aconteceu ali é que ela acabou ouvindo o testemunho de uma mulher cheia do Espírito Santo, dizendo para ela assim: bendita és tu entre as mulheres, feliz é aquela que creu que a promessa do Senhor vai se cumprir, aleluia. Então veja que Isabel não diz que Maria é bendita acima das mulheres, percebe? Não diz que ela é bendita acima das mulheres, mas entre as mulheres. O que Isabel está ressaltando aqui é a fé de Maria. Que fé? Em crer no cumprimento da promessa do Senhor. Isabel estava sendo usada para testificar o que havia sido dito a Maria pelo anjo, meus irmãos e minhas irmãs. Naquele momento, a mente e o coração de Maria, imagina aquele turbilhão de coisas que passava pela mente dela. Talvez ela precisasse ouvir aquelas palavras de uma mulher mais velha, mais vivida, mais experiente, aquelas palavras de encorajamento, aquelas palavras de compreensão, como quem diz assim, para aquela jovem mulher, para aquela adolescente: olha, calma, eu sei o que está acontecendo com você, eu sei porque Deus revelou a mim também, eu sei o que você está passando. Você não está sozinha na sua fé, eu também creio, porque eu creio que o Filho de Deus está sendo gerado em você. Pensa, aleluia, era isso que estava acontecendo ali, com aquela jovem. Meus irmãos, quando eu olho para aquela atitude de Isabel, aí as perguntas que não calam, né? Perguntas que não calam são: será que eu tenho sido uma fonte de encorajamento e de compreensão para os meus irmãos? Será que eu tenho sido um apoio para os meus irmãos na hora da dificuldade, na hora da solidão? Será que eu tenho sido um instrumento do Espírito Santo para testificar a fé das pessoas? Às vezes a pessoa vem tão empolgado com uma fé, a gente chega: rapaz, isso não vai dar certo. Né? Em vez de encorajar a fé, diz: olha, eu creio, Deus falou comigo tal coisa. Olha, será que, não sei, isso é muito difícil, né? Será que eu tenho encorajado as pessoas, testificado a fé delas, desde que embasada, obviamente, nas Escrituras? Ou será que ao menos eu tenho deixado claro que as pessoas não estão sós nas suas lutas, podem contar comigo? Eu vejo tudo isso em Isabel e pergunto se eu posso ver em mim também. O fato é que as palavras daquela mulher, da prima de Maria, provocaram um efeito imediato em Maria, imediato, melhor dizendo, um efeito imediato na alma de Maria, e aí ela se vê impelida a dar a melhor resposta que uma alma regenerada pode dar para Deus. O que ela faz? Ela externa palavras de louvor ao Senhor. Canto de uma serva ao seu Senhor. Se a gente pudesse usar um tema, seria esse. A gente vai ouvir o canto de uma serva ao seu Senhor. Olha o que diz os versículos, começo desse cântico, 46 ao 49, diz assim: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Então a gente vê que as primeiras palavras do cântico já expressam o estado de uma alma necessitada de engrandecer a Deus, né? É ao mesmo tempo uma necessidade de externar, é uma necessidade incontida, né? De externar aquela alegria que a sua alma estava sentindo pela salvação que ela recebera pela fé no cumprimento da promessa. Aleluia. Obviamente, meus irmãos, que Maria louva por ter sido escolhida, claro, para ser a mulher que vai gerar no seu ventre o Cristo, mas não foi ela que escolheu isso. Ela não escolheu ser mãe do Cristo, foi o próprio Deus que soberanamente escolheu Maria para esse fim. Não existe, portanto, meus irmãos,
qualquer sentido bíblico. Pode haver sentido qualquer outro, mas bíblico, não há sentido bíblico para o homem encontrar qualquer traço de divindade em Maria. Tampouco fazer dela uma espécie de corredentora ao lado de Cristo. A Bíblia diz claramente o que a religiosidade ou a religião muitas vezes impedem o homem de aceitar. O que a Bíblia diz? Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o único caminho. Mas a religião às vezes atrapalha, fica uma muralha para que o homem entenda o que está tão claro, cristalino nas Escrituras. Embora tenha sido uma mulher bendita, obviamente, entre as mulheres, né? Uma mulher de uma fé extraordinária, isso não temos como negar. Escolhida para ser mãe do Cristo homem. Cristo homem. Maria vai deixar muito claro aqui, meus irmãos, uma característica que a iguala a todos os seres humanos. Isso mesmo. Iguala a todos os seres humanos. Nesta característica, ela chama Deus de meu Salvador. Ou seja, ela demonstra que precisa de salvação, assim como todas as pessoas. Maria nasceu sobre a condenação do pecado, fruto da natureza adâmica, a qual todos nós nascemos atrelados. Esse é um motivo muito simples pelo qual nós não podemos levantar um altar para Maria de forma nenhuma, em seu nome. Não há como. Em seu cântico, Maria deixa muito claro aqui a sua dependência de Deus. Sua dependência de Deus. E a sua incapacidade absoluta de autossalvação. Essa lição, meus irmãos, infelizmente, ela não é aplicada, não é praticada por muitos cristãos, e não é praticada e aplicada por muitos líderes religiosos também. Ao mesmo tempo em que muitos líderes, pastores, pregam, e outros também, de outras religiões, pregam o nome de Jesus, eles estão almejando honras para si mesmo, se envaidecem com as glórias que recebem das suas ovelhas, né? Dos seus liderados, como se os discípulos fossem dele, né? E não fossem discípulos de Cristo. João Batista, meus irmãos, o bebê que reconheceu o senhorio de Jesus antes mesmo de nascer, ele tinha um grupo de seguidores, né? Chamavam de discípulos também. Mas só enquanto eles não conheciam Cristo. Quando Jesus veio, o próprio João, você pode continuar lendo aí o Evangelho de João, que você vai chegar nessa parte. Aí mesmo no capítulo 1 e depois mais adiante no capítulo 3. O próprio João estimula os seus discípulos a seguir o verdadeiro Messias. E ele diz: convém que ele cresça e eu diminua. Como Maria, meus irmãos, nós precisamos não apenas reconhecer, mas viver. Não apenas reconhecer, mas viver em total dependência do Senhor. Total dependência do Senhor. Ei, meu irmão, para de achar que você é capaz de resolver os seus problemas. Aprenda a depender de Deus. Reconheça a sua necessidade de confiar e de descansar nele. Aprenda com o exemplo de Maria. Ela se alegrou diante da sua total incapacidade de lutar contra a vontade de Deus para a sua vida. Para de lutar. Para. Na sequência do cântico aqui, Maria mostra que sua alegria vai além da certeza de que Deus estava sendo bondoso com ela, né? Ela sabia que a chegada do Messias era algo muito maior. Era o cumprimento de uma promessa que estenderia a toda uma nação, de geração em geração.
Ela vai cantar a um Deus que é fiel à sua palavra. Olha o que diz aí, versículo 50 até o 55, até o fim agora. Olha só, segunda parte aí desse cântico. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Olha, a partir daqui, o Cântico de Maria faz uma alusão a uma série de palavras que a gente vê no Antigo Testamento. Há uma relação muito íntima com o Cântico de Ana, está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao 10, quando Ana faz aquele canto também ao Deus, Cântico de Ana, quando ela recebe o milagre também, ela era estéril, pede e Deus responde a oração, ela fica então grávida do profeta Samuel, que mais tarde iria ungir Davi, né? Então o Cântico de Maria tem muita relação com o Cântico de Ana, depois você dá uma conferida, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 a 10. Tem muita relação com essas palavras aqui, e tem outras palavras também no Antigo Testamento, dos Salmos, e tudo isso, tem uma relação com essa libertação de Deus, em relação ao seu povo, contra as provações, as batalhas. Detalhadamente a gente vai ver, não vai dar para a gente falar em detalhes aqui, todos os pormenores, fico devendo essa para vocês, tá? Mas em síntese aqui, nós podemos dizer que o ponto alto aqui do cântico enfatiza o cumprimento da promessa. Em resumo, versículo 51 diz assim, ó: ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Seu braço aí é uma expressão muito característica do Antigo Testamento, você vê muitas vezes, se refere exatamente a essa poderosa libertação e salvação que vem da parte de Deus para o seu povo, diante das lutas, das provações, e Maria então vai ressaltar isso, mas ressaltando ao mesmo tempo, olhando para o passado, ressaltando que o mesmo Deus continua salvando o seu povo com o seu grande poder, aleluia. Então esse cântico de Maria faz esse paralelo, né? Ele olha para o passado, mas tem aquilo que está acontecendo no presente e aponta para o futuro. E tem uma característica muito evidente que traz um clamor em favor dos humildes, né? Dos humilhados, dos rejeitados, e ao mesmo tempo ressalta o peso da mão de Deus sobre os soberbos. A palavra que usa aqui é ricos, né? Mas está falando também, sobretudo, sobre a constância de Deus, essa característica, né, de Deus é misericordioso o tempo todo, é uma misericórdia divina que se estende a toda a descendência de Abraão, não apenas a descendência física, não apenas ao povo de Israel por uma etnia, né, mas todos aqueles que creem, como nós aprendemos lá em Romanos, a justificação pela fé, todos aqueles que creem, que têm a mesma fé de Abraão, são o povo de Deus, aleluia. Nesse cântico aqui, meus irmãos, é esse paralelo, passado, presente, futuro, ou seja, o mesmo Deus que amparou aquele povo no passado, que livrou aquele povo no passado, segue amparando o seu povo em todo o tempo, e ampara a igreja hoje. O Deus que prometeu o Salvador estava cumprindo a promessa, aleluia, por isso ela cantava, aleluia. Logo, o Senhor que prometeu voltar para buscar a sua igreja, também cumprirá a sua palavra, aleluia, aleluia. Em Cristo, meus irmãos, nós temos a garantia do cuidado eterno de Deus sobre o seu povo, povo que se chama a igreja. Aleluia. Meus irmãos, esse cântico, já caminhando para concluir, ele é uma ode, é uma exaltação à fidelidade de Deus para com a sua palavra.
É isso que Maria está ali exaltando, a promessa está sendo cumprida, ela era um instrumento disso. É um cântico revolucionário também, de alguma forma, porque está falando da preocupação com os pobres, com os desprezados desse mundo, e falando também a rejeição de Deus contra os ricos, os orgulhosos. A gente tem que abrir um parêntese aqui, porque ricos aqui é uma figura para os soberbos, ou para aqueles que têm nos seus bens materiais um Deus, esse tipo aqui, tá? Esse cântico é esse lembrete de quem Deus é. Um Deus que não esquece das suas promessas, aleluia. Meus irmãos, Deus não esquece das suas promessas, não importa, não importa o tempo que dure, o socorro do Senhor sempre vem para o seu povo, aleluia, sempre vem para o seu povo. Sejam quais forem as dores que você está passando, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor como libertador. Entrega para Ele em oração as suas dores. Para de lutar com as suas forças. Seja dependente, como de fato nós somos, do Senhor. Descansa. Coloca em oração. Como Maria, meus irmãos, e aqui para últimas reflexões, que a nossa alma possa se alegrar ante essa insondável misericórdia de Deus. Insondável misericórdia personificada na pessoa de Cristo nas nossas vidas. Misericórdia que é viva na pessoa do Espírito Santo que habita no meio da igreja, que habita na igreja, que é o nosso consolador, que é o nosso ajudador. Aleluia. Que assim como aquele bebê João, nós possamos vibrar de alegria com a salvação que nós recebemos do Senhor. Você tem vibrado de alegria com a salvação que o Senhor te deu, meu irmão? É para a gente acordar todos os dias vibrando de alegria com a salvação que nós recebemos do Senhor sem merecer. É para a gente acordar vibrando com desejo de compartilhar essa alegria com as outras pessoas, compartilhar a salvação que nós recebemos de graça. Que a gente possa agir como aquele bebezinho que nem tinha nascido, mas estava cheio do Espírito Santo, aleluia. Que assim como Isabel, nós possamos ser canal de encorajamento para as pessoas, sabe? Possamos ser instrumentos do Espírito Santo para testificar a fé das pessoas, para instruir as pessoas nas Escrituras, para ser um instrumento do Senhor de amor, de ânimo, de preenchimento, de solitudes, de solidão, melhor dizendo, a solitude é bom de vez em quando. Será que nós sejamos como Isabel nesse ponto? Como Maria, nós possamos ter a humildade de reconhecer a nossa total dependência do Senhor. E também como ela, com alegria, cumprir o chamado que Ele nos deu, para sermos sal nessa terra, para sermos instrumentos de salvação, por meio da pregação do Evangelho. Estamos preparados para isso? Temos nos preparado para isso? Temos levado a sério isso? Que assim seja em nossas vidas, meus irmãos. Ele vive, Ele reina, Ele veio, e Ele voltará. Que seja breve, que seja breve. Fique de pé, vamos orar. Senhor, louvamos o Teu santo e bendito nome. Obrigado, meu Deus, porque hoje nos deparamos com a Tua santa palavra, que nos lembra que Tu és um Deus fiel à Tua palavra. Tu és um Deus que cumpriu aquilo que Tu já tinha dito para o Teu povo, séculos atrás, que o Messias chegaria, que viria, o Rei dos Reis, trazendo a Tua palavra, trazendo o Teu Evangelho de salvação, de redenção, que Ele morreria na cruz, no madeiro, tomaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nos salvaria da prisão do pecado. Tudo isso, Senhor, Tu cumpristes à risca, Senhor. Nosso Deus venceu a morte, ressuscitou,
e prometeu que voltaria para buscar a tua igreja, que iria para preparar um lugar para aqueles que são seus, e que voltará. E nós cremos, Senhor, porque tu és fiel à tua palavra, aleluia. Nós celebramos aquele que veio, e celebramos por fé aquele que voltará, que seja logo, Senhor. Oramos por isso, que seja breve, Senhor. Não queremos nos satisfazer com as coisas desse mundo, porque o que tu preparaste para o teu povo é infinitamente, insondavelmente melhor, Senhor, a ponto de não conseguir nem imaginar o que seria, Senhor. Mas a tua palavra dá um lampejo, Senhor. É um lugar onde não há dor, é um lugar onde não há sofrimento, é um lugar onde não há pecado, não há angústia, só há um povo que te adora. Que a nossa alma cante a ti, Senhor, muito mais do que os nossos lábios. Que a nossa alma cante a ti com sinceridade, com verdade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.